Bem-vindos para mais um Salmo. Hoje veremos um dos salmos mais importantes do rei Davi, que é o de número 51, escrito por Davi depois que Deus delegou ao profeta Natã a respeito do pecado que ele havia cometido com Betsebe. E esse relato nós encontraremos em 2 Samuel 11. Este é também um salmo que vai nos alertar sobre os perigos do pecado. Vai abrir os nossos olhos para aquilo que desagrada a Deus, porque o pecado, ele desagrada a Deus e é com certeza um estado de tormento para as nossas mentes. Ele atrai o demônio para nós. Infelizmente, o pecado está impregnado em todos e em todas as partes. Ele surgiu com o primeiro homem, com Adão. Então este salmo vai nos mostrar que um homem de Deus, ele também peca. Todos somos falhos. E com o rei Davi não foi diferente, ele caiu no pecado. E o que veremos neste salmo é um pedido desesperado de perdão de um homem que foi sempre de oração, bem próximo, íntimo mesmo de Deus. Mas como todos os mortais, ele infelizmente caiu em tentação, cometendo o pecado da cobiça, o adultério e o homicídio, quebrando aí 3 grandes mandamentos da lei de Deus. E você se sente um pecador? Você já pecou e reconheceu o seu erro? Ou apenas pecou e sentiu remorso pelo seu pecado? Será que existe diferença entre se arrepender e sentir só remorso? O rei Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque sempre foi fiel a Deus e quando pecou, teve humildade de se arrepender, reconhecer e confessar a Deus sua falta grave. E o Salmo hoje, então, vem nos mostrar que mesmo que estivermos bem próximo de Deus, somos tentados, também é cair em tentação e fraquejarmos. Mas o importante em tudo isso é nos arrependermos e abrirmos os nossos corações para Deus. Quando não se confessa o pecado, nós perdemos a nossa alegria de viver. Mas quando o pecado é confessado, nós somos perdoados e a alegria retorna. Veremos nesse salmo uma forte oração de arrependimento e um grandioso pedido de perdão e de misericórdia divina. Vamos ver também que o caminho do arrependimento é um caminho estreito, mas que está sempre aberto para nós. Este é um salmo realmente de arrependimento, de contrição e quebrantamento. E ele poderá nos ajudar a alcançarmos de Deus a misericórdia que muitos de nós estamos precisando nesses momentos em nossas vidas. Vamos ouvir então a palavra do Senhor? Arrependimento e perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais queimados como ofertas a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os seus sacrifícios certos, e os animais que serão totalmente queimados, e os touros serão oferecidos em seu altar, e os touros novos serão oferecidos em seu altar. Glória, glória a Deus por esta oração tão clara, tão sincera,
vimos que Davi abriu, que ele escancarou para Deus seu coração ferido, triste, sinceramente arrependido. Ele sabia muito bem que o pecado do adultério, da cobiça, do homicídio eram pecados gravíssimos. Isso está escrito lá em Número 15, 30 e 31. Diz que quem pecar de propósito, ou seja, sabendo o que está fazendo, será culpado de ofender a Deus, e essa pessoa será morta, pois desobedeceu os mandamentos, porque assim o quis. Por isso, ele se sentia tão mal espiritualmente. Ele tinha conhecimento da lei. Mas este Salmo 51, bem como o Salmo 30, são verdadeiros relatos históricos de tudo o que se passou dentro do coração de Davi. Ele reconheceu o que havia feito de tão grave. Mas, na realidade, o que é pecado? O que é pecado grave? Pecado é a rebeldia contra Deus, Deus que é tão puro, justo, santo e verdadeiro. Quando pecamos, é certo que as consequências virão. A palavra diz que na vida de Davi, levou cerca de mais ou menos um ano para a mão de Deus pesar sobre ele. Porque Deus é justo. Davi tirou a vida de Urias e Deus tirou 4 de seus filhos. 4 de seus filhos foram mortos em consequência desse pecado. Então é depois de um ano que Davi vai sentir as consequências desse grave pecado. Ele relata então neste salmo que após sua rebeldia contra Deus, a sua alegria desapareceu, acabou o seu cantar alegre, o cantar alegre da sua alma. Infelizmente, ainda a maior dificuldade das pessoas é reconhecer que pecou e que está errado. É mais fácil atribuir os seus erros em coisas ou em outras pessoas, como foi o caso de Adão, lá no paraíso, que disse a Deus que foi a mulher que o tinha levado a pecar. Mas, na realidade, nós pecamos porque não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não nos alegramos totalmente em Deus. Buscamos a alegria nas coisas mundanas, aquilo que o mundo nos oferece. Davi também buscou o prazer. E esse é o nosso maior problema, os prazeres que o mundo oferece. Vimos claramente neste salmo que o coração de Davi não era nada humilde, mas com o sofrimento, com as consequências de seu pecado, Davi foi tocado, caiu em si e pediu perdão. E entendeu que Deus queria purificar o seu coração. A partir deste salmo, a partir dele podemos perceber que ser cristão é viver de forma humilde, é nos arrependermos sempre que for necessário. Enfim, Deus quer de nós humildade, contrição e quebrantamento. Contrição é o mesmo que sentir uma dor profunda por ter pecado, ou seja, é a pena, o arrependimento verdadeiro. Contrição, então, é a confissão do que nos aflige. E o quebrantamento é o mesmo que estar triste, desanimado, abatido, enfim, quebrado. Então Davi se sentia quebrantado pelo seu grave pecado. E esse quebrantamento do seu coração foi o que levou Davi ao arrependimento. Por isso é que o pecado machuca tanto. É para que nós possamos nos arrependermos. Mas, infelizmente, muitos não se quebrantam diante do pecado. E Deus quer de nós essa humildade diante da sua grandeza. Mas as consequências do pecado, sabemos que são as tristezas, os remorsos e o arrependimento. O remorso machuca, ele escraviza a pessoa, produzindo nela problemas de consciência. Já o arrependimento, ele produz vida, liberdade, ele gera mudança, transformação. É o retorno para próximo de Deus. Infelizmente, muitos só lamentam seus erros, mas não desejam esta mudança, não têm esse arrependimento, só sentem remorso. E Davi relata neste salmo que o pecado tirou a sua alegria, acabou o cantar da sua alma. O pecado ceifou dele
toda a vida de devoção, seus cânticos dos salmos, suas mensagens, orações e adoração ao Senhor. Isso o fez sentir sujo, imundo, necessitando de ser lavado por Deus. Então, ele se arrepende, pede para Deus que apague as transgressões impregnadas da sua alma. Pede que Deus o lavasse, o purificasse, tirasse ele desse vazio que tanto o escravizava. Davi quis zerar toda a sua existência errada. Pede um coração novo para começar do zero, para que Deus usasse ele e o enchesse da sua presença. Assim foi, então, se transformando no homem segundo o coração de Deus, fazendo tudo o que Deus queria que ele fizesse. Enfim, o arrependimento descrito aqui neste salmo ensina aos nossos corações a maneira certa de lidarmos com os nossos erros e nos afastarmos das coisas que desagradam a Deus. Nos deixa claro, o nosso problema é o pecado. E nós temos que admitir isso. Nós temos que admitir esse pecado. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir.